Vira para o irmão que está ao teu lado e fala: só graça, irmão. Fala para o outro, fala: só é a graça, cara. O que mais ouvimos hoje em dia é isso. Só a graça para vivermos, é só a graça para suportarmos, é só a graça de Deus para resistirmos, é só a graça de Deus para sairmos da cama de manhã, é só a graça de Deus para vivermos mais um dia, é só a graça de Deus. É ou não é, igreja? Mas nós precisamos nos atentar para um ensino errado, pregado na igreja da nossa geração, que enfatiza uma graça banalizada, uma graça que é como um cobertor para eu cometer pecados. A graça, ela é um cobertor, a graça, ela me cobre, não para que eu cometa pecados debaixo desse cobertor da graça. Há um ensino errado na igreja da nossa geração que acaba banalizando a graça de Deus. Nós passamos a confiar que a graça de Deus, ela é tão grande que ela entende o meu desejo de pecar. Afinal de contas, eu não vivo mais sobre a lei, eu vivo sobre a graça, e por causa desta graça, eu encontro uma desculpa para continuar vivendo uma vida pecaminosa. Se nós falamos constantemente que é só a graça para vivermos, nós precisamos entender que o padrão da graça é mais elevado que o padrão da lei. Amém ou não? Fale bem alto assim: o padrão da graça é mais elevado do que o da lei. E para entrarmos nisso, eu quero ir bem devagarzinho. Como te pedi para abrir o livro de Apocalipse capítulo 2, nós vamos folhear algumas páginas e ler alguns versículos. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e 2. Conheço a igreja, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 e 9. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 13. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 e 19. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e como os pés, como bronze reluzente. Conheço as suas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 15. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Amém? Quem está aqui diz amém. Fala para a pessoa que está ao teu lado: Deus conhece as suas obras. Deus escreve a carta
de Apocalipse, através do apóstolo João, que está confinado na ilha de Patmos. E ao deixar estas cartas escritas na Bíblia Sagrada, não se trata apenas de uma alusão histórica a uma mensagem que Deus queria dar às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas além disso, se trata de uma linha do tempo. Baixa só um pouquinho aqui, Tiago. De uma linha do tempo, onde nós conseguimos entender o começo da igreja, o meio da igreja e o fim da igreja. E o fim da igreja. Se trata também de modelos de cristãos, pessoas que são parecidas com essas igrejas, porque a verdadeira igreja sou eu e você, templos do Espírito Santo. Então são alertas da parte de Deus para nós como igreja, para entendermos na linha do tempo onde estamos inseridos e para vermos que tipo de igreja nós temos sido nesse tempo. Modelos de cristãos. Mas o que chama mais a minha atenção é um ponto comum nessas 7 igrejas, quando Deus diz: eu conheço as suas obras, eu sei o que a tua fé tem produzido, eu conheço o resultado da tua fé, eu conheço aquilo que a sua vida tem produzido. Deus conhece as suas obras. Não importa quantos anos você tenha, não importa como você tenha chegado aqui essa noite, eu preciso te dizer que Deus conhece as suas obras. Deus conhece o resultado das suas escolhas. Deus conhece o resultado de suas decisões. Deus conhece o conjunto da tua obra que te trouxe até aqui. Deus conhece as suas obras. E o que chama a minha atenção, porque a afirmação de Deus não é: Deus conhece os seus corações. Deus conhece o meu coração. Diz que Deus conhece as nossas obras, resultado das escolhas e decisões que nós tomamos em nossos corações. Deus conhece tudo, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Mas ao enfatizar o que realmente Ele se interessa, Ele não diz: eu conheço o teu coração. Ele diz: eu conheço o resultado do teu coração. Eu conheço as tuas obras. O que Deus está querendo dizer é que Ele não está preocupado com os desejos ou intenções do nosso coração. Ele está avaliando o resultado das escolhas e das intenções do nosso coração. Ele conhece as nossas obras. Quantas vezes nós, pastores, estamos aconselhando pessoas que querem viver uma vida pecaminosa, que estão vivendo uma vida mundana, que têm o prazer nas coisas impuras. E com toda certeza essas pessoas nos dizem, com a boca cheia, de uma graça barata. Dizem: Deus conhece o meu coração. Eu vivo o que eu quero viver, eu faço o que eu quero fazer, mas Deus conhece o meu coração. E eu preciso te dizer, olhando para Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, é que Deus conhece o seu coração, mas Ele conhece mais as suas obras, o resultado das suas escolhas, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus conhece o resultado do nosso pecado, porque Tiago capítulo 2, versículo 17 diz que a fé sem obras é morta. Então, se Ele conhece o resultado da minha fé, se o salário do pecado é a morte, e se a minha fé é uma fé morta, o resultado é a morte. Ele sabe os resultados das minhas escolhas e decisões. Nós estamos falando de um Deus que tem a sua graça disponível para nós, mas uma graça que não é barateada, uma graça que não é desculpa para mim viver uma vida pecaminosa, uma graça que não é desculpa para mim viver uma vida religiosa, com um clichê dizendo: Deus conhece o meu coração, Deus sabe do meu coração, Deus sabe das minhas intenções, Deus sabe dos meus desejos. Deus quer ver resultado. Deus quer ver resultado. Deus quer ver resultado, igreja. Deus quer ver resultado, irmãos. Deus quer ver resultado. Deus quer ver resultado. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio.
mas de bons resultados, o inferno está vazio. Porque os bons resultados estão na presença de Deus. Deus quer ver resultados. Quem está aqui diz amém, cara. Deus quer te levar a ter resultados. A tua vida tem que ter resultado. Não intenções e desejos apenas vazios, de uma graça barateada. Será que temos permitido com que a graça de Deus produza obras de redenção, de transformação em nossa vida? Ou será que temos usado a graça de Deus como uma permissão para viver uma subcultura, para viver uma vida de pecado, para viver uma vida que não tem a ver com a palavra de Deus, com a cultura do céu? E a graça, ela é uma maquiagem para mim viver uma subcultura. Não vivo o reino e não vivo o mundo. Vivo o reino no mundo e o mundo no reino, por causa da graça barateada. Quem está aqui? Nós precisamos combater esse pensamento enganador presente na igreja hoje em dia, a começar por mim e por você essa noite aqui, amém ou não? E para entender o padrão da graça, agora que eu vou começar a pregar, eu quero que você vá em Mateus capítulo 5, versículo 21. O próprio Jesus, o Senhor da graça, Ele vai colocar o alicerce da graça dele. Ele vai explicar a graça dele para a igreja dele. E ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será réu de juízo. E o que disser ao seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E o que lhe disser tolo será réu no fogo do inferno. Portanto, se tiveres apresentado a tua oferta no altar, e ali se lembrares que tem algo ou alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-se depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário entregue ao guarda e seja lançados à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Versículo 27. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Jesus dizendo: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher e para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E se com o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora. Pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lance-a de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo vá para o inferno. Também foi dito: quem repudiar a sua mulher e der-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher por infidelidade a faz adúltera, e quem casar-se com a repudiada também comete adultério. Outro sim ouviste o que foi dito pelos antigos: não juras falso, mas cumprirás para com o Senhor todos os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tomar um fio só de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Ouviste que foi dito pelos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe a outra. E ao que quiser pleitear contigo, pelejar contigo, tira-lhe a túnica e larga-lhe também a capa. E se alguém quiser te obrigar a dar 1000 passos, vá com ele 2000.
mas a quem te pedir, e não voltes as costas a quem quiser que lhe emprestes. Versículo 43. Ouviste também dos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu amigo. Jesus dizendo: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amares os que vos amam, que recompensas tereis? Assim fazem também os religiosos, os publicanos. E se saudares também os vossos irmãos, que mais deveis fazer? Os gentios também fazem isso. Sede vós perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Até aí. Jesus, ele enfatiza, quando ele vai trazer a doutrina da graça e da lei, ele enfatiza aos seus discípulos o padrão da lei e o padrão da graça. Ele diz que ele não veio para anular a lei dos profetas, ele não veio para anular os escritos antigos, mas ele veio para dar um upgrade nesses escritos antigos. Ele sempre começa dizendo: vocês não ouviram o que foi dito pelos antigos? Vocês não leram o que está na lei de Moisés? Você não conhece os 10 mandamentos? Você não conhece todo o regramento da tribo de Israel? E ele começa explicando isso. Na lei de Moisés era assim, mas agora ele apresenta a graça de Jesus, a graça de Deus através da vida dele. E essa graça contrasta com a lei de Moisés, trazendo o perfil perfeito da graça de Deus para nós, que está longe de ser uma graça barateada, que está longe de ser uma desculpa para mim viver uma vida pecaminosa. João capítulo 1, versículo 17 diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então ele traz a graça dele, e ele mostra que o padrão da lei consiste no comportamento exterior. O que eu tenho que fazer para que os outros vejam, o que eu tenho que fazer para ser visto pelos outros, o que eu tenho que fazer para me manter numa sociedade, o que eu tenho que fazer diante dos olhos da sociedade. Mas então vem o padrão da graça, e o padrão da graça não tem a ver com o que os outros querem ver, com o que eu preciso mostrar para os outros. Não é um comportamento exterior, mas a graça é uma transformação interior. Ele chama para dentro de você a responsabilidade. Ele diz: eu não me importo mais como você viva, para que os outros pensem aquilo que os outros achem de você. Eu me importo com quem você é. Eu quero que você seja novo, eu quero que você seja diferente, eu quero que você seja perdoado, eu quero que você seja transformado. Por isso a minha graça vos dou, disse Jesus, para trabalhar dentro. Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala: inside me. Acho que não é assim, né? Inside of me. Fala para a pessoa que está ao teu lado: inside of me. É dentro de mim, cara. Amém ou não? Essa mensagem tem que ecoar na nossa geração, que oferece a graça como um produto de uma loja de conveniência evangélica. O importante é ser feliz. Deus conhece o meu coração. O importante é realizar as minhas vontades. Deus conhece o meu coração. Depois eu vou na igreja, eu choro, eu sinto a presença de Deus. Mas olhe bem para cá. Uma coisa é você chorar, outra coisa é você sentir a presença de Deus, e outra coisa é a graça de Deus te transformar. Você pode chorar, sentir a presença de Deus e não ser transformado, e não receber a graça redentora, a graça transformadora. E isso é o evangelho verdadeiro, a graça que transforma de dentro para fora. Quem está aqui? Vamos decifrar esse texto que lemos. Um dos primeiros mandamentos lembrados por Jesus
que consta na lei mosaica é: não matarás. Diga, não matarás. Mais alto, não matarás. Mas Jesus vem, todo mundo sabia disso, eu não posso matar. Eu, porém, vos digo que quem se irar com o seu irmão já é réu de juízo. E quem dizer que o irmão é tolo já matou e vai queimar no fogo do inferno. Quem está dizendo isso é Jesus, tá? Não fica com raiva de mim. Mas o pastor está me mandando para o inferno. É a palavra, tá? Portanto, se tiver apresentado a tua oferta, se você for trazer a tua oferta no altar, e se você tiver uma coisa contra o teu irmão, Jesus disse: não traz a tua oferta. Deixa a tua oferta, vai se acertar com o teu irmão primeiro, para depois você trazer a oferta no altar. De tão importante que é conciliar-se depressa com o teu irmão, para que você não seja lançado numa prisão. Ei, tempo da graça. Ao ler essa palavra, talvez alguns digam: pastor, vou voltar a viver na lei. Porque se você disser raca, que significa cabeça oca, ou tolo em algumas traduções, se você disser que uma pessoa é tola, nós estamos sendo bonzinhos com essa pessoa. A gente chama de coisas muito piores. É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? A gente define as pessoas com adjetivos muito piores do que tolo. Tolo é um elogio para a gente. Jesus disse: se vocês vivem na época da graça, e se vocês sentirem raiva do teu irmão, vocês já pecaram, como se tivesse cometido um assassinato. Continuo ou vamos encerrar? Irmão, olha para tua mão agora. Quanto sangue você matou nessa semana? Hã? Você matou teu marido, às vezes. Você matou tua esposa. Hein? Quantas pessoas você matou no longo da tua vida? Quanto sangue tem na tua mão? Olhe para cá, a minha mão está cheia de sangue. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Porque se a graça de Deus não estiver sobre mim, eu estou condenado ao fogo do inferno, diz a palavra. Mas por que eu preciso da graça de Deus sobre mim? Para continuar matando os meus irmãos debaixo da graça de Deus? Não! Eu preciso da graça de Deus para mudar aqui dentro de mim e nascer uma pessoa nova, a ponto de que as minhas mãos sejam lavadas com o sangue de Jesus e eu não suje ela mais com o sangue dos meus irmãos. Eu seja um homem e uma mulher de paz, reconciliador. Reconciliador, quem está me ouvindo aqui diz amém, cara. Onde está a graça? Como um cobertor para mim continuar matando a vida das pessoas? Ou a graça está aqui para fazer com que eu pare de matar as pessoas? Foi o que Jesus disse, esse é o padrão da graça. Eu já contei isso aqui. Alguns anos atrás, uma moça aqui da igreja, namorada de um bandido de uma organização criminosa do estado de São Paulo, me avisou que ele ia sair numa saidinha e que ele queria vir aqui agradecer o cuidado que a gente tinha pela vida dos filhos dele que estavam congregando aqui com a gente. E se eu poderia recebê-lo, eu disse que tudo bem, seria um prazer. Eu me lembro que eu encontrei com ele nesse corredor, e quando ele me viu, ele me abraçou com uma força tão grande que eu achei que ele ia Aí ele me abraçou, aí o olho dele se encheu de lágrimas, aí eu olhei para ele e falei: mano, sabe com quem Jesus inaugurou o céu? Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Quer dizer, se teve jeito para ele, tem jeito para você, eu falei para ele.
E eu lembro que ele enxugou a lágrima assim, ele disse: pastor, a minha mão está muito suja de sangue. Eu falei: só que tem um Deus que morreu na cruz e que derramou todo o seu sangue para lavar a sua mão de todo esse sangue que você tem. Ele recebeu Jesus ali. Por quê? Por causa da graça de Deus. Quem está aqui? Por causa da graça. É só pela graça. Jesus vai continuar o seu padrão de graça, acima do padrão da lei. Ele diz, uma lei mosaica também: não adulterarás. Aleluia. Diga bem alto: não adulterarás. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, ou olhar por um homem e cobiçar, já cometeu adultério em seu coração. Aí Jesus disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança fora. Jesus que está dizendo, porque é melhor você entrar com um dos teus membros no céu do que com todo o teu corpo no inferno. Jesus não quer que você se mutile. Aqui não é um mutilamento físico. Ele está tratando de algo na tua alma, nas suas decisões, nas suas escolhas. É inside of me. Ele está dizendo: corta aqui dentro, lança fora de você isso que te faz pecar. Porque é melhor você lançar fora isso e entrar no céu do que ficar com isso dentro de você, com essas escolhas, com essas decisões suas que te levam a pecar e ser condenado ao inferno. É Jesus que está dizendo. Na lei, só cometia adultério quem consumava o ato físico. Na graça, se você apenas tiver um olhar cobiçoso, você já adulterou. Falo ou não falo? Então vou falar, igreja. A gente precisa do colírio do Espírito Santo nos nossos olhos, porque os nossos olhos nos levam a pecar. Ah, mas foi uma olhadinha. O problema nunca é a primeira olhada, o problema é sempre a segunda. Por exemplo, o Fábio Júnior é um gato. Então eu passei por ele e olhei e falei: gatinho. Só que se eu olho de novo, o problema é a segunda olhada. Aí a segunda olhada eu já cobicei a barriga fofinha dele. Quem está aqui? O problema sempre é a segunda olhada, irmãos. Porque a segunda olhada mostra o desejo. Na lei, você teria que praticar o ato. Na graça, basta você desejar que você já pecou. Será que essa graça parece com a graça que temos visto a igreja ser ensinada hoje em dia? Uma graça que diz: Deus entende teu coração, Deus conhece o teu coração? Ou essa graça nos leva a pensar o que eu tenho olhado, o que eu tenho cobiçado, onde eu tenho colocado os meus olhos? Mas pastor, então a graça está me condenando? Talvez você diga: pastor, essa palavra é dura demais para mim, como os discípulos disseram quando Jesus pregou essa palavra. Talvez você diga: eu vou levantar e vou embora. Não vai não, tranca a porta da igreja, ninguém sai hoje daqui sem ser transformado, por Deus. Aqui a batata vai assar hoje. Quem está aqui? Se você está aqui essa noite, você vai ser transformado pela graça de Deus, cara. A graça não é para condenar, a graça é para transformar, igreja. É para transformar, é para te libertar, é para te redimir. Não há esforço suficiente que você possa fazer. É a graça que te capacita. Mas pastor, eu vou andar com aquele negócio, como que chama aquele negócio do burro que você... cabresto? Eu vou botar um cabresto
Não tem jeito, mesmo com o cabresto tu vai pecar, meu irmão. Você precisa da graça de Deus, que te faz livre do cabresto. Quem está aqui diz amém. A religião oferece cabresto, mas a graça de Deus te liberta disso. Você não precisa disso, quem está aqui? Porque a libertação foi dentro de você. Você não precisa de nada externo para te travar. Você é livre. Por que você é livre? Por causa da graça que está sobre a tua vida. Se é para Ele, faz melhor. Olha o que Tito diz no capítulo 2, no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. De uma maneira sóbria, justa e piamente. Então, renunciando à impiedade, por causa da graça, eu vivo no presente século de uma maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nós, para nos redimir, ou nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Cara, grava esse versículo. É um povo purificado da iniquidade, zeloso de boas obras. Quer dizer, tem obra. Deus está vendo o resultado da graça. O resultado da graça produz uma boa obra. Então Deus trouxe Jesus para que, através da graça manifesta, eu renuncie à impiedade, às paixões mundanas, e nesse século que eu estou vivendo aqui, hoje, diga hoje, eu vou viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa, produzindo boas obras. É possível, porque está na Bíblia. Quem está aqui diz amém. A graça, ela é essa ferramenta que te transforma. A graça define a sua capacidade de viver livre da iniquidade, dos desejos desse mundo. É a graça de Deus, cara. Não é o pastor, não é a pastora, não é a igreja. É a graça de Deus. É a graça. Se você não experimentar a graça, você nunca vai conseguir experimentar o que é viver sem o pecado, sem o desejo de pecar o pecado. Você só consegue experimentar isso quando você percorre o caminho buscando alcançar a graça de Deus. Eu quero a graça, eu vou buscar a graça, eu quero a graça, é pela tua graça, eu estou aqui pela tua graça, eu vou lutar pela tua graça, quero a graça, Senhor. Buscar a graça. Vai, seu Luiz. Já foi mais fortinho, enfim, está ficando velhinho. E essa graça tem um estoque hoje aqui. E a graça é de graça. Não vai pagar nada, né? Porque ela já foi comprada na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço para ter essa graça disponível aqui. É só você querer a graça. Eu quero ser batizado com a graça de Deus. Eu quero receber a graça de Deus. Eu quero viver nesse mundo de uma maneira sóbria, de uma maneira justa, de uma maneira limpa, de uma maneira piedosa, sem a iniquidade clamando aqui dentro de mim, sem a inclinação do pecado, das paixões mundanas. Eu quero viver pela graça, uma liberdade para adorar a Deus, para viver livre do pecado. Eu não preciso mais, eu não dependo mais, porque a graça me libertou. É a graça. Tudo é pela graça, tudo é por ela. A graça nos ensina a ser pessoas de palavra. Porque no versículo 33 ele disse:
Os antigos já diziam: não jurarás em falso, mas cumprirás para o Senhor os teus juramentos. E aí vem Jesus e diz: eu porém vos digo que não jures de maneira nenhuma, que o seu proceder seja sim, sim, não, não, e o que passar disso venha do maligno. Você não precisa jurar que você vai conseguir fazer. Eu juro que eu não vou fumar mais. Você não precisa jurar. Se a graça de Deus tocar em você, é sim, sim, não, não. Ou eu fumo ou eu não fumo. Eu não preciso jurar que eu vou parar. Eu não preciso jurar que eu juro que eu não vou mentir mais. Você não precisa jurar. Se a graça de Deus te tocou, se você mentir, você não mente mais, porque a graça te transformou. Porque você sabe que o pai da mentira é o diabo, e você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é sim, sim, não, não. O que provém disso é do maligno, diz a palavra. Então quer dizer, a graça separa homens e meninos. Quem está aqui? A graça separa pessoas motivacionais de pessoas racionais, de pessoas que têm palavra, de pessoas que não precisam jurar nada, mas pessoas que assumem um compromisso diante de Deus. Eu não preciso jurar que eu vou assumir o compromisso, eu assumo, porque eu já entendi que Deus tem isso para mim. Então eu não vou ficar beijando boca por aí, eu não vou ficar transando por aí, eu vou esperar o meu marido, eu vou esperar a minha mulher. Solteiro que não falou perdeu a chance. Solteiro, então fica firme, cara. Não, eu juro que eu não vou cair mais. Para jurar, você precisa da graça de Deus. Precisa da graça de Deus sobre você. Deus, eu preciso da tua graça sobre mim. Eu preciso. Quem está aqui comigo? A graça de Deus faz com que o nosso coração não seja vingativo. Porque a lei dizia: olho por olho, dente por dente. Versículo 38. Mas Jesus disse: eu porém vos digo que não resistais ao homem mau, mas qualquer que bater na tua face direita, ofereça-lhe também a outra. Quem está aqui? Era melhor viver na lei, porque na lei eu tinha a chance de reagir. Era melhor viver na lei, porque na lei eu tinha a chance de tentar fazer a minha própria justiça. Quem está aqui? Quem está aqui? Mas porque eu estou na graça, eu preciso aprender que se eu se eu apanhei de um lado, eu tenho que dar o outro lado. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Quem está aqui? Dos meus melhores amigos é o pastor Natanael de Balneário Camboriú. E ele faz questão de lembrar o dia que eu pequei. Toda vez que a gente se vê. Ele faz questão de lembrar esse versículo para mim. Porque anos atrás nós estávamos... não vou falar isso não, vai. Vocês querem saber o meu pecado, né? Anos atrás a gente estava saindo do Beto Carreiro e estava todas as crianças, aquela correria de criança no estacionamento, todas as crianças, aquela correria, e a Maria Eduarda escapou e foi para o meio da rua, e o guardinha de moto que tinha que dar segurança, era um tiozinho que tinha que dar segurança para o grupo, porque estava um grupo andando no meio do estacionamento, ele que tinha que dar segurança, ele acelerou a moto e atropelou a Maria Eduarda. Olho por olho. Na hora eu peguei a Maria Eduarda no chão, olhei a perna dela, estava quebrado. Até aí tudo bem. Mas quando eu olhei para o cara, ele falou para mim: pô, toma conta direito da tua filha. Não vou falar o que eu fiz, vou falar. Vocês querem saber o meu pecado? Foi ficar tirando pedra em mim, igreja? Eu fiquei nervoso, cara. Grudei no crachá do cara. Falei: meu irmão, grudei no crachá do cara, arranquei o crachá do cara. Falei: você não vai trabalhar mais aqui.
Aí o cara ficou todo nervoso, eu falei, cara, some, não quero te ver, fiquei nervoso. Aí o Natanael entrou, não, Eric, não vale a pena, não, calma aí, não vale, ele achou que eu ia matar o cara. Não vale a pena, só que eu fiquei com o crachá do cara na mão. Depois que o cara saiu chorando, eu fiquei com o crachá do cara na mão, falei, cara, eu vou estragar a vida do cara, o único emprego que o cara tem, eu fiquei, o que eu fiz? O que eu fiz? Que besteira que eu fiz? A Maria tá bem, mesmo se não tivesse, o que eu fiz? Aí tô saindo com o carro, falei, deixei na guarita. Falei, meu, fala pro cara que eu deixei na guarita aí, tô mais calmo agora. Mas até hoje eu escuto do Natanael, ei, Eric, você caiu na carne, quase bateu no cara. Eu, porém, vos digo que se bater na tua face direita, dá à esquerda. Eu tinha que ter falado para ele, irmão, faz o seguinte, volta com a moto, atropela a outra perna dela agora. É graça, igreja, quem está aqui? Fala para o irmão que está todo lá, fala, é só graça, irmão. Bateram na porta do teu lado, você estava saindo, o cara bateu na porta do lado esquerdo. Você fala, não, irmão, volta, eu vou abrir a porta do outro lado, você bate nesse lado também. Para equilibrar. É só a graça, igreja. Quem está aqui? Aí Jesus abusa, né? Aí Jesus fala no 42, a quem te pedir, não voltes as costas a quem quiser que você empreste. Entendeu? O cara veio a você e falou, irmão, eu preciso que você me empreste R$1.000. Nós estamos na graça. Jesus disse, não dê as costas para mim. Quem está aqui? Fala para o irmão que está do teu lado, fala, recebe, irmão, essa palavra é para você. Estou precisando de R$1.000. Agora fala para o irmão que está do teu lado, fala, é só a graça, irmãos. É só a graça. Jesus subiu o padrão da lei de uma tal maneira que se eu não viver na graça, eu não consigo viver no padrão de Jesus. Eu preciso da graça de Deus. Ele diz, amai o seu próximo. Diga, amai o seu próximo. Ele diz, vocês já ouviram que os antigos disseram, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas aí disse Jesus, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus disse, cara, os que são seus amigos, não tem resultado nenhum, não tem recompensa nenhum você amar. Eu quero ver você amar quem te persegue. Eu quero ver você amar o teu chefe chato, o teu concorrente que sempre te deixa para trás. Eu quero ver você amar aquele que tem prosperado com mentira em cima das suas costas. Eu quero ver você amar o teu inimigo. Fala para o irmão que está do teu lado, é a graça, igreja. Tem a ver com a graça barata que a gente vê pregado na igreja hoje em dia aí, mundo afora? Uma graça que é um cobertor para pecado. Cara, Jesus subiu o nível. Jesus está dizendo, irmão, amar os irmãos aqui na igreja, legal, beleza. Eu quero ver você amar quem não te ama. Eu quero ver você amar quem não ama Jesus. Nesse período de eleições, os ânimos das pessoas ficam acirradas. O Brasil vive um período de guerra, praticamente um período de guerra, e os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam. Se eu queria ser o Espírito Santo para saber quem aqui, eu queria ser o Espírito, não precisa levantar a tua mão, tá? Para saber quem aqui conseguiu amar o Lula pelo menos 1 minuto na vida. Eu queria ser o Espírito Santo, para saber quem se preocupou em orar por ele. Pelo Lula eu nunca fiz, mas pela Dilma eu fiz. Pelo Lula eu fiz também. Cara, você consegue amar quem fez coisas boas? Você consegue amar quem fez coisas ruins? Às vezes a mesma pessoa fez coisas boas para um e fez coisas ruins para outro. Não estou aqui entrando no mérito. Mas a questão é o padrão do amor. O padrão do amor na graça está acima
do padrão do amor na lei. Quem está aqui? Estou terminando, tá? Só a graça. O padrão da graça é superior ao da lei. Mas talvez alguém diga, mas pastor, não está escrito em Éfeso, capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos. Talvez alguém diga, mas não é só por a graça que eu sou salvo? Se Efésios 2:8 está dizendo que não tem a ver com as minhas obras. Na verdade, essa graça pelo qual somos salvos, realmente somos salvos, é uma graça que nos transforma para sermos salvos. Ninguém que não tem uma vida transformada pode se considerar salvo pela graça. A graça não é uma desculpa para mim começar a pecar, continuar a pecar. Mas a graça é algo que me leva a ter uma obra redentora na minha vida. A graça de Deus mudou a minha vida. A graça de Deus me levou a não pecar mais. E eu sou salvo por causa da graça, mas não diretamente por causa da graça, porque a graça produziu obras transformadoras na minha vida. Vamos lá, se é para Jesus, faz melhor. Então Tiago vai explicar um pouco Éfeso 2, em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A graça, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, eu tenho graça, tu tens a graça e eu tenho as obras. Mostra-me a tua graça sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha graça pelas minhas obras. Alguém dirá, eu vivo na graça, eu não vivo na lei. Mas você continua sendo o mesmo vagabundo, o mesmo mentiroso, a mesma sacana. Mostra as suas obras e diga que tipo de graça você vive. Quem está aqui? Seu vocabulário não mudou, seu coração não mudou, seus pensamentos não mudaram, seus sentimentos não mudaram. Você continua sendo a mesma pessoa. Que graça é essa? Que graça é essa? Tiago está dizendo, uma vida de santidade é a evidência de uma pessoa que recebeu a graça de Deus. Levante sua mão direita aos céus. Uma vida de santidade é a evidência de uma pessoa que está vivendo debaixo da graça de Deus. Quem recebe diz amém. E nós temos que combater essa graça conveniente, barateada. Aquele que se diz cristão ou discípulo de Cristo, mas que constantemente vive desobedecendo a palavra de Deus, eu posso afirmar que esse verdadeiramente não conhece a graça de Deus. Pode ser crente, evangélico, frequentar a igreja. Se ele constantemente desobedece a palavra de Deus, eu posso afirmar que verdadeiramente ele não conhece a graça de Deus. Não conhece a graça de Deus. Ele pode conhecer a religião, ele pode conhecer a Bíblia, ele pode conhecer as doutrinas evangélicas, mas a graça de Deus ele não conhece. Tiago capítulo 2, versículo 24 diz, vede então que pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. A graça produz obras. A graça produz obras. A graça produz obras. Deus conhece as suas obras. Ele diz para 7 igrejas do Apocalipse, eu conheço as suas obras, eu sei onde você está, eu sei das suas decisões, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras, obras que vêm da graça e obras que não vêm da graça. Deus conhece resultados, não intenções. Nós conhecemos
um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, não pelo que ele professa com a sua boca, mas pelos frutos que a sua vida apresenta. Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Se eu pratico a iniquidade, é porque a graça não veio sobre a minha vida e não me libertou da iniquidade, porque a graça, como lemos, é para libertar-me da iniquidade. Quem está aqui diz amém? Então, se eu continuo vivendo a iniquidade, eu posso curar enfermos, profetizar no nome de Jesus, expulsar demônios e não ser salvo. Essa é a graça de Deus, está acima do padrão da lei. Quem está aqui diz amém, cara? Quem está aqui diz amém, igreja? Está acima do padrão da lei. É algo que eu tenho que perseguir, eu tenho que correr atrás disso. Eu expulso demônios, eu profetizo no nome de Deus, eu faço milagres em nome de Deus, mas eu preciso da graça para me libertar da minha iniquidade. Estou dizendo de mim, eu preciso da graça para que eu não seja condenado naquilo que eu prego. Eu preciso da graça para me libertar da minha iniquidade. Eu preciso me fazer conhecido de Deus. Sabe, eu ando por essa cidade, todo mundo me conhece, mas eu preciso ser conhecido no céu. Quem está aqui? Eu preciso receber a graça que me transforma numa pessoa melhor. Eu estou na igreja por quê, pastor? Eu estou na igreja. Eu estou na igreja para ser uma pessoa melhor. Eu estou aqui para receber a graça de Deus. Eu estou aqui. Seu Luiz. Eu estou aqui há 20 e poucos anos, querendo a graça de Deus, buscando a graça de Deus. Eu preciso da graça. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3 diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Eu preciso da graça para amar a Deus mais do que eu amo o mundo. Eu preciso da graça de Deus para amar os caminhos de Deus mais do que eu amo os meus. Eu preciso da graça de Deus para amar a Deus mais do que eu amo dinheiro, mais do que eu amo relacionamentos, mais do que eu amo poder, mais do que eu amo acesso, mais do que eu amo pecado. Eu preciso da graça de Deus. Você precisa da graça. João capítulo 14, versículo 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas é do meu Pai que me enviou, disse Jesus. Quem não guarda é porque não ama. Quem guarda é porque ama. E quem ama é porque recebeu a graça de Deus na sua vida. E por causa do amor, eu sou mudado. Não por causa da religião. Eu não fui constrangido a ser uma pessoa melhor. Eu fui amado, por isso eu vou ser uma pessoa melhor. Eu fui amado, por isso eu vou aceitar o que Deus está submetendo na minha vida, por causa do amor a Ele.
As obras da graça são a minha transformação e a minha salvação. A graça veio para me transformar e me salvar. Sem a graça eu não sou salvo, porque eu não sou transformado. Eu preciso da graça de Deus. Deus quer que a gente chegue em resultados. Deus quer te levar a ter uma semana de resultados. Deus quer te levar a ter um mês de resultados. Um resto de ano de resultados, de bons resultados. Resultados esses que não são às vezes mensurados financeiramente ou por lugares que você acessou, mas resultados esses que você consegue ver dentro de você. Transformação inside of me, dentro de mim. Quem está aqui? A atmosfera dessa casa está carregada da graça de Deus. Eu vejo como uma nuvem, como uma esponja, que Deus vai apertar essa esponja e vai gotejar a graça aqui. Deus vai gotejar a graça. Algumas pessoas vão receber um sinal físico em sua mão. A sua mão vai ficar umedecida. Algumas pessoas vão sentir esse óleo da graça caindo sobre as suas mãos. Algumas alianças de casamento, Deus me mostra que vão ficar imergidas num óleo. Você vai achar que é um suor, mas ele tem a densidade de um azeite. Deus está fazendo isso fisicamente, porque Ele vai trazer a graça sobre o seu casamento e vai mudar a sua história. E vai mudar a sua história. Eu vejo a face do leão da tribo de Judá sobre a igreja. As barbas dele estão molhadas com a graça de Deus. Vai cair sobre os seus filhos essa graça. Vai cair sobre a sua alma essa graça. Vai cair sobre as suas decisões. Você nunca mais será o mesmo a partir dessa noite por causa da graça de Deus. Deus vai revirar aqui dentro de você, vai ser no seu âmago, cara, vai ser na sua alma. Na sua alma. Mas pastor, vai doer. Mas vai ser a graça de Deus. A graça de Deus. Feche teus olhos por um instante.